Alô? Ah, já estão aí. Olá, pessoas lindas. Olá. Na semana passada, eu coloquei um vídeo aqui no canal a dizer que eu iria partilhar a minha experiência com a depressão. Mas antes eu quero te relembrar que esse espaço que eu abri aqui no canal é para que tu, sim, tu que estás aí em casa, tu olha para onde? Ah, é aqui que eu tenho que olhar. Tu que estás aí em casa, podes me enviar os teus dilemas emocionais, as tuas questões com as quais tens debatido diariamente, partilhar aqui conosco para que nós possamos aprender um com o outro. E por isso eu decidi dar o primeiro passo começando por mim. Eu não sei se eu já comentei em algum vídeo, mas eu já fui deprimida. Eu não sei se eu já contei em algum vídeo aqui no canal, mas eu já fui... Ai, calma, Clara. Eu não sei se eu já comentei em algum vídeo aqui, mas eu já passei pela depressão. Eu vou tentar ser bem objetiva e concisa. Tenho aqui uma cábula para não me perder. Então acompanhe bem o raciocínio da minha história para ver se tu consegues tirar algo de muito bom na minha história, tá bem? Tudo começou quando eu tinha 14 anos e me deparei com a seguinte situação. Eu era a única menina na minha turma, para não falar uma pessoa, ou uma das únicas, que nunca tinha beijado. Sim, isso naquela altura, não vou dizer que era um problema. Hoje, com uma mente muito mais avançada, eu sei que não era um problema. Mas naquela altura, era. E ao mesmo tempo que isso se passava na minha escola, em casa, eu venho de um contexto familiar não muito comum. Ou melhor, talvez mais comum do que pensamos. Eu sou filha única da minha mãe e fui basicamente criada por ela. Ela teve que suprir os dois lados de uma família comum. O que eu quero dizer? Ela teve que tentar ser mãe e pai ao mesmo tempo. Dito isto, eu cresci sem uma figura paterna presente e real para que eu pudesse ser uma referência de comportamentos. E quando eu falo isso, quero deixar bem claro que não tem nada contra o meu pai. Eu amo o meu pai, o respeito muito, ele é vivo, mas entre nós sabemos as realidades. E a realidade é essa, que eu cheguei aos meus 14 anos, no ápice do início da adolescência, não sei, alguns dizem que começa com os 12, né? Não sei. Mas a minha começou assim a aflorar aos 14 e toda essa circunstância me causou uma crise de identidade. O que significou que eu cheguei à adolescência sem uma referência traçada. O que eu quero dizer com isso? Apesar de eu ter sempre a minha mãe ali e o meu pai, na medida dos possíveis, quando chegou a altura de formar a minha personalidade, de formar o meu caráter, eu me vi perdida. Eu me vi com muitas recordações da infância e me vi sem saber o que fazer daí para frente. Eu não sei se eu estou a fazer me entender, mas eu estou a tentar ser bem resumida, pessoal. Na verdade, essa crise de identidade começou pequenina. Não começou de repente. Começou com pequenos lapsos em que eu me sentia muito melancólica. Muito melancólica. Melancólica do gênero, ficando pensando muito nas coisas da minha infância ou do passado. Mas depois de um momento para outro ficava tudo bem e já voltava ao normal. Depois esses lapsos passaram a ser mais longos e passou também a fazer parte disso meio que uma tristeza profunda. Mas depois ficava tudo bem, eu lembrava de algumas coisas boas e ficava tudo bem. Só que as coisas depois ficaram mais feias e cheguei ao nível de não querer ir à escola. Cheguei ao nível de não querer ir à escola porque eu não me sentia bem comigo mesma, eu não tinha autoestima. Sim, eu estou a falar de uma criança de 14 anos que estava a formar a sua personalidade, estava a entrar na adolescência ou já nela e não via rumo, não via ideais, não aspirava coisas. E eu quero deixar bem claro que nada disso é diretamente culpa dos meus pais. Eu apenas vos contei o contexto para que pudessem perceber as causas. Apesar de não parecer coisas muito significantes para alguns aí, para mim foram. E foi o que me fez ficar num precipício, tanto é que os meus principais sintomas de depressão foram que eu fiquei cerca de 15 dias sem dormir, sim. Eu passava a noite acordada,
com muito sentimento de culpa, talvez de coisas que eu nem tinha culpa. Eu ficava sem vontade de sair de casa, sem vontade de comer, sem vontade de me arrumar, a autoestima lá embaixo. Eu emagreci muito, eu nem sei quantos quilos eu perdi, mas eu fiquei assim, um osso. Talvez muitos dos meus colegas naquela altura tenham percebido algo, mas não souberam realmente o que se passava comigo, porque eu realmente estava deprimida. E é aí que eu quero deixar o primeiro alerta para algum pai ou mãe, ou para ti mesmo, ou para ti mesma, que está a me assistir. Não ignore pequenos sintomas. Não ignore pequenas coisas e nem pequenos contextos. Qualquer coisa pode desencadear uma doença psicológica profunda. E foi o que aconteceu comigo. Desse momento, a minha mãe, que é enfermeira, sensata, tomou a decisão de me reencaminhar para uma psicóloga. E desde já, eu quero deixar o meu profundo agradecimento à minha psicóloga, a Marley. Para quem está em São Tomé, eu recomendo muito que procure, porque graças a ela eu sou o que sou hoje. Assim, eu posso dizer que 50% do que eu sou hoje, do que eu sei hoje e do que eu posso passar para vocês hoje como pessoa curada da depressão é devido à minha psicóloga. Desculpem se eu estiver um pouco ofegante ou meio emotiva. É que, claro, essa história mexe comigo, mesmo tendo se passado já 8 anos. Foram, no total, cerca de 6 meses de terapia. Não foi necessário eu tomar medicação. O meu nível foi o nível que ela conseguiu tratar com terapia psicológica. Eu quero deixar bem claro que o fato de a minha mãe ter me levado para a psicóloga não significava que eu estava maluca. Ela simplesmente reconheceu e aceitou que eu estava doente e precisava de ajuda. E é isso que muitas vezes falta nos próprios pais ou nas pessoas ao redor de doentes da depressão, ou mesmo nos próprios doentes, porque se tu não quiseres e não reconheceres que és doente, ninguém vai poder te ajudar. E também outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a Marley não foi logo a primeira psicóloga para quem eu fui. Antes eu fui para uma psicóloga e com muito respeito ao seu profissionalismo, eu não me adaptei. Isso é perfeitamente normal, não quer dizer que o primeiro psicólogo de caras tu vais conseguir fazer o tratamento. E no meu caso foi assim, na segunda é que eu consegui. Como é que funcionou? Ao longo daquele tempo que eu fiquei cerca de 15 dias sem dormir, eu comecei também a ter a mania da perseguição. Ficava quase que alucinando. Mas é óbvio, uma pessoa que não dorme não raciocina bem. E eu nem sei como que eu não reprovei nesse ano letivo. E tudo isso eu tenho certeza que foi algo divino, mas isso eu vou falar mais tarde no vídeo com mais pormenores. Eu costumo descrever o estado de depressão como um mundo a preto e branco, em que tu não vês cores. E era literalmente isso que estava acontecendo comigo. Eu não via sentido em nada. Eu tinha vontade de fazer nada. Eu olhava para minha mãe, por mais que eu amasse, eu queria muito ser feliz. Eu via o sofrimento dela por me ver doente. Porque sim, eu fiquei doente. E a depressão ela não só afetou a minha mente, afetou também o meu físico. Além de eu vos dizer que eu perdi muito peso, eu mal comia. Eu não sentia apetite, eu punha alimento na minha boca e já cheguei a vomitar, para vocês terem noção. Então, tudo isso desencadeou uma série de reações corporais. E por mais que eu visse o sofrimento que ela tinha, eu também sofria. E eu acredito que também poucas pessoas na nossa família saibam que isso aconteceu, porque realmente foram períodos difíceis lá em casa, em que eu ia para a escola com muita força, que eu não queria enfrentar, eu não queria enfrentar os meus colegas naquela situação, eu não queria enfrentar as pessoas, eu só tinha vontade de ficar em casa. E às vezes eu até tinha medo de ir dormir, porque mal eu chegava na cama, punha a cabeça no travesseiro, eu logo me recordava das coisas que me mantinham acordada a noite inteira e eu tinha medo de não conseguir voltar a dormir. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita fé. Ela sempre foi uma mulher de muita fé. E ao longo desse tempo em que eu fui me recuperando, fazendo a terapia, foi ao mesmo tempo que eu comecei a minha relação com Deus. Eu não me lembro muito bem de tudo, porque a doença deixa sequelas. E uma das sequelas é alguns lapsos de memória daquela altura mesmo. Porque eu fiquei 15 dias sem dormir, isso até hoje eu não sei como é que eu tô viva, gente, é sério, eu sou um milagre. E a prova disso foi que eu consegui dormir, eu me lembro perfeitamente o dia que eu consegui dormir, porque já era uma tortura eu não conseguia dormir por causa de fantasmas que me atormentavam a mente e eu não conseguia
descansar, eu não tinha paz. E não eram coisas graves, sabe? Não eram coisas, eram simplesmente coisas que eu colocava na minha cabeça e que me perturbavam. E isso pode estar a acontecer com qualquer um. Por isso eu te digo, se tu estás a passar por isso, procure logo alguém de confiança. E conte, procure ajuda, por favor. Por favor. Não fiques nisso. Minha mãe, ela sempre fazia as orações, ela sempre lia salmos. E mesmo durante o tratamento, ao mesmo tempo que eu fazia a terapia, eu também fazia as orações e aprendia da Bíblia, lia os salmos. E uma vez eu estava a ler um salmo, eu não sei se foi um salmo, não sei se foi um versículo, mas que afirmava categoricamente que Deus atendia àqueles que o buscavam. E diariamente eu buscava, mas não conseguia dormir. Buscava, mas não conseguia dormir. Ai, naquela noite eu disse, não, dessa vez eu vou dormir, eu vou parar, eu vou orar a Deus e eu vou ser liberta. E eu me lembro de ter feito a minha oração, eu me lembro de sentir como se fosse um vidro aqui no peito sendo partido e eu me senti liberta. Pode parecer clichê, pode parecer algo anormal para você, mas isso aconteceu comigo e nada me tira da cabeça que eu fui liberta por Jesus. Naquela noite eu dormi cerca de 4 horas, mas foi um alívio poder dormir 4 horas depois de 15 dias. Eu não sei se vocês têm noção, até acho que borrei. Não borrei tanta coisa, mas pronto, gente. E daí a minha relação com Deus foi se aproximando, isso contribuiu para a minha cura. Literalmente eu sou grata a Deus por ter colocado a minha psicóloga na minha vida. Eu tenho a certeza absoluta que foi Ele que permitiu que eu passasse pela depressão para aprender o que eu aprendi. Depois de passar pela depressão, eu me encontrei. E claro, graças à ajuda de uma ótima profissional, fui guiada. Então não caia naquela de que, tu sozinho te curas, tu sozinha vais conseguir encontrar os teus caminhos, hoje com a internet consegues tudo. É mentira, é mentira. Procure a ajuda de um bom profissional que seja recomendado. Ore a Deus e tenha fé para que você saia da depressão ou saiba reconhecer os sintomas. Também é necessário que não se confunda tristeza com depressão. Depressão é sim um estado profundo de tristeza mental, mas que também é aliado com outras coisas. Por exemplo, os meus sintomas foram insônia. Um dos principais sintomas foi insônia e eu estava presa no passado. Outras pessoas deprimidas dormem muito. Então existem vários casos, eu já conversei com muitas pessoas, inclusive já pude dar o meu testemunho numa atividade aqui em Portugal, no Algarve. Foi muito bom ouvir também de outras pessoas que superaram a depressão. E uma das coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo é que depois de passar pela depressão, tem sempre gatilhos. Hoje eu sei que eu estou curada, mas ao longo de todos esses anos houveram gatilhos, houveram vezes em que ela tentou voltar, porque uma pessoa que já foi depressiva vai ter tendência a voltar a ser depressiva dependendo de cada caso. Relembrando que eu não sou nenhuma profissional, eu não entendo da matéria, eu apenas estou a contar a minha experiência e tudo que eu aprendi com a profissional que me ajudou a me recuperar. Então, digamos que há gatilhos, há situações que te relembram naquela situação, há situações que te fazem querer voltar para trás, há situações em que tu te deparas. Houve uma altura mesmo aqui em Portugal em que eu quase voltei, mas graças a Deus eu consegui reconhecer e despertar logo e aplicar os tratamentos que me recomendaram. Uma das coisas que, assim, de caras foi o que me ajudou muito, que foi recomendação profissional, foi, ao invés de eu ficar presa no passado e me recordar muito das coisas negativas, começar a pensar nas coisas que eu gosto de fazer, começar a pensar em coisas boas e começar a fazer coisas boas e que eu gosto de fazer. E uma delas foi voltar a cantar, voltar a desenhar. São coisas que eu não fazia e que eu amava, continuo a amar e que me fazem bem, então me liberta. Eu me lembro que no início do tratamento eu saía pela casa cantando e a minha mãe olhava para mim e dizia, uau, que mudança, e eu própria não me reconhecia porque eu nunca tinha soltado a voz assim, nunca tinha saído para fora. Outras das coisas que ela me recomendava sempre é que quando eu me sentir assim atacada psicologicamente, pressionada, que eu pudesse fazer um exercício de respiração, que é... Não sei se fez barulho no microfone, mas deve ter feito. Pessoal, eu faço isso até hoje.
Faço isso hoje, mesmo antes de dormir, quando as coisas estão assim muito agitadas, eu ainda faço. Então eu recomendo que vocês façam isso também. Mas eu recomendo acima de tudo que se tu estás a passar por isso, não fique calado e procure ajuda. O meu coração aperta só de lembrar dessa história, porque é muito forte e é um dos testemunhos mais puros que eu tenho. Eu fui muito resumida, porque serão muitas coisas durante esse período. Realmente eu não tenho nada que reclamar. Se fosse para passar pela depressão de novo, eu passaria. Foi sofrido? Foi sofrido. É aquele momento em que tu vais querer que as coisas passem logo. Você só quer sair, você quer sair rápido. Mas não é assim, é um processo. E se a coisa que eu mais aprendi nisso é que tudo é um processo. Eu aprendi isso com a minha psicóloga. Ela nunca foi apressada, ela nunca quis que as coisas acontecessem rápido. Ela trabalhou um lado de cada vez. Ela trabalhou a minha autoestima, trabalhou a minha autoconfiança, o meu espírito crítico, trabalhou a minha autoindependência. Ela trabalhou cada parte. Eu fui atacando um lado de cada vez. E tudo foi um processo, não acordei um dia e fiquei curada. O dia em que eu consegui dormir, depois teve mais processos. Mas graças a Deus eu estou aqui viva, porque tem pessoas que se suicidam, que se matam por causa dessa doença. Então graças a Deus hoje eu estou aqui viva para vos contar essa história e vos pedir que, por favor, os vossos dilemas emocionais não precisam de ser a vossa cruz. Não precisa de ser. Vocês podem partilhar, podem procurar ajuda. Eu não sou nenhum profissional, mas estou aqui com vossa amiga para vos ouvir e vos auxiliar no que eu souber, no que eu puder. E eu espero muito que com a minha história tu tenhas aprendido, que eu espero que vocês tenham gostado de saber mais esse pedaço sobre mim. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso no canal, e eu espero que seja. E eu não tenho palavras para descrever a sensação que é depois de falar desse vídeo. Relembrar tudo isso é forte. Mas é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou bem, ok? Não se preocupem comigo, porque a todas as pessoas que eu conto essa história, elas depois ficam com um olhar assim de ai, será que se passa alguma coisa? Aquela, não, gente, eu estou bem. Tá tudo bem. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!